Chegando aqui no final, fiz as duas correntes, um ponto alto, vou fazer mais duas correntes e prender aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Prendi e ficou assim a nossa carreira. Agora eu vou fazer a 20ª carreira. Na 20ª carreira, eu vou pular o primeiro ponto de base e vou fazer 5 pontos altos, certo? Aí, eu vou fazer um ponto aqui no próximo. Dois no próximo. 3 e 4 pontos altos. Vou fazer um ponto alto aqui no espacinho, nesse espacinho aqui, formando aqui 5 pontos altos. Aí, eu vou fazer duas correntes de separação, vou pular 2 pontos de base, que é esses dois aqui, e vou fazer um ponto alto nesse próximo espacinho. Fiz aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 8 pontos altos. Aqui tem 8 pontos, e eu vou fazer em cada ponto de base mais um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais um 9. No caso, são 8 aqui, né, em cada ponto de base, com o que a gente fez aqui. Por isso que a contagem tava um pouquinho diferente, mas é isso mesmo. Vai ficar 9 pontos, 8 com esse daqui. E aí, entre um bloquinho e outro, ó, vocês percebam que tem esses dois espacinhos agora, que foi o que a gente fez na carreira anterior, né? E agora, a gente vai fazer como? Duas correntes, um ponto alto no primeiro bloquinho, mais duas correntes, mais um ponto alto aqui, e mais duas correntes, para começar novamente aqui do mesmo jeito, entre um bloco e outro. Então, entre um bloquinho e outro, a gente vai sempre fazendo assim, para dar esses espaços aí, certo? Então, aqui eu venho aqui, pulo o primeiro ponto no próximo bloquinho, né? E já venho fazendo o meu primeiro ponto alto aqui. E vou fazer da mesma forma que eu fiz esse daqui. Vou fazer 5 pontos altos. E vou repetir o mesmo processo que eu mostrei agora pra vocês. 4 e fazer um aqui dentro. Ops. Vou fazer do mesmo jeito aqui, certo? E quando for na próxima carreira, eu volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. Finalizando aqui a 20ª carreira, vou fazer duas correntes, um ponto alto no primeiro espaço, duas correntes, mais um ponto alto aqui, já no segundo espacinho. E o tapete tá começando a crescer. Mais duas correntes e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei, agora vamos para a 21ª carreira. Nessa carreira, a gente vai pular o primeiro ponto novamente, tá? E eu vou fazer aqui no próximo ponto, um ponto alto. Um ponto baixo e uma correntinha.
que equivale ao ponto alto. E eu vou fazer aqui, nessa 21ª carreira, mais 4 pontos altos nos próximos pontos de base. Então, vou fazer 1, 2, 3 e agora eu vou fazer o quarto. Fiz aqui os meus 4 pontos altos. Agora, nesse espacinho maior, eu vou fazer 3 pontos altos dentro desse espaço. Fiz aqui 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui, eu vou fazer mais 9 pontos altos. Nessa parte aqui, nos próximos pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base, que vai dar 9 pontos altos. Tá bom? Então, tô aqui no meu segundo, vou fazer até aqui o final. Terminei aqui no final. O único ponto que eu não fiz foi esse primeiro ponto. E aí, 3 pontos aqui dentro e mais 9 pontos altos, tá bom? Então, vai ser assim por toda a carreira. No espacinho entre um bloquinho e outro, observem aqui que tá crescendo esses espacinhos. E entre eles, a gente sempre vai fazer 2 correntes e um ponto alto, certo? Então, aqui eu vou fazer 2 correntes. Essa parte é bem intuitiva, né? A gente já vai seguindo a lógica. E aqui eu vou fazer o ponto alto. No próximo, mais 2 correntes, um ponto alto no meio. É sempre um ponto alto separado por as correntes. 2 correntes, um ponto alto aqui, mais 2 correntes. E aí, repete novamente. Vou pular o primeiro ponto, vou fazer do mesmo jeito, ponto alto, como eu fiz aqui, certo? Então, eu vou fazer por toda a volta e volto já com vocês, ó. Observem que o desenhozinho se formou aqui no meio e ele já fechou aqui. E tá começando a se formar um desenho entre um bloquinho e outro, tá vendo? E o nosso tapete, ele já tá criando forma. Então, eu vou fazer aqui toda essa minha volta, da 21ª volta, e volto já com vocês. Tô chegando aqui no final da carreira de número 21, vou fazer aqui o ponto alto no final e as 2 correntes. Venho aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo. Essa carreira agora de número 22, ela é bem mais simples e vai seguir uma sequência aí que vai dar pra vocês fazerem sem mim, tá? Então, vamos começar. Você vai pular o primeiro ponto e vai fazer mais 15 pontos altos nos próximos pontos. Tá vendo como é simples? Mas vou mostrar. Então, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, que é o ponto baixo com a corrente, e vou fazer aqui um ponto alto em cada pontinho de base, totalizando 15 pontos, tá bom? Então, a gente sempre vai pular o primeiro ponto e fazer nos próximos pontos de base todos os pontos. Então, vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui os meus 15 pontos e entre um espacinho e outro já é o bloquinho, tá vendo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, a mesma ideia do que eu tava falando. 2 correntes, um ponto alto entre os espacinhos, tá bom? Então, fiz aqui 2 correntes, vou fazer um ponto alto, mais 2 correntes, um ponto alto. E a cada carreira, esse espacinho ele vai aumentando, né? Os quadradinhos ele vai aumentando. Vou fazer aqui mais um ponto alto,
mais 2 correntes, um ponto alto. Cheguei aqui no próximo bloquinho, vou fazer aqui, né, mais 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto, como sempre, e venho aqui no próximo, vou fazer um ponto alto e vou continuar fazendo ponto alto aqui até o último. Quando chegar aqui no bloquinho, no espacinho, eu faço do mesmo jeito que eu mostrei aqui agora pra vocês. Então, vai ser assim por toda a volta. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês pra dizer como é que vai ser as próximas carreiras que vocês vão fazer aí sem mim. Tô finalizando a 22ª carreira aqui, entre um bloquinho e outro, fazendo aquele espacinho. Vou fazer as 2 últimas correntinhas e fechar aqui com o baixíssimo. Agora, da 23ª carreira, que é a que a gente vai fazer, até a 35ª, a gente vai fazer assim. Sempre, a gente vai sempre pular o primeiro ponto alto, já vai começar aqui no próximo ponto e vai fazer pontos altos até finalizar a carreira. Então, no caso, nessa carreira aqui, a gente vai fazer, fiz aqui o primeiro ponto alto e a gente vai ter 14 pontos altos. Na carreira anterior, a gente fez 15. E nessa carreira, 14. Na próxima carreira, vão ser 13 e assim sucessivamente, até a 35ª carreira, certo? Então, vou fazer aqui os pontos altos em cada espacinho. Três, 4 e 14. Então, sempre vai diminuir no primeiro ponto aqui da carreira, tá? Então, a gente pulou o primeiro e por isso, a cada carreira vai ser um ponto a menos, tá? Então, nessa carreira foram 14. E aqui, entre um bloquinho e outro, esse espacinho aqui, ele sempre vai aumentar. Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai fazer assim, 2 correntes e um ponto alto dentro do espacinho, certo? Até a gente chegar na 35ª carreira. Essa é a 23ª. Então, quando a gente tiver com 2 pontos altos apenas e com 18 quadradinhos, aqui a gente vai ficar com 6, né? Quando a gente tiver com 18 quadradinhos e 2 pontos altos, é que a gente chega na 35ª carreira, certo? Então, façam aí o de vocês, qualquer dúvida, é só voltar e aqui seguir essa mesma lógica. Terminou aqui, pula esse primeiro ponto e faz os 14 pontos altos aqui até o final e faz o espacinho aqui entre um bloquinho e outro com os quadradinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, quando eu chegar na 35ª, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui na nossa 35ª carreira, finalizei ela, e vocês devem estar percebendo aí a diferença de tom das cores. Eu tive que mudar de rolo, né, de novelo, que acabou um cone. E aí, infelizmente, não tinha o mesmo lote. Então, já fica aí a dica pra vocês. Comprem um cone maior, certo? Que tenha pelo menos 2 quilos. Ou 2 de 1 quilo com o mesmo lote, certo? Mas vamos continuar. Eu não quero parar a aula por conta disso. E acredito que também não vai tirar a beleza da minha peça. Essa peça vai ficar aqui no meu ateliê mesmo, não é encomenda, então não tem problema pra mim, eu não ligo pra isso, tá bom? Então, vamos lá, começar agora a 36ª, né? A carreira de número 36. E observem aqui, olha só como ficou essa parte. Ficou enorme, né? Essa parte, como eu falei, entre um bloquinho e outro, aqui era um bloquinho, entre um e outro, ia aumentar, né? Ia diminuir essa outra parte aqui, e foi o que aconteceu. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de pontos altos. E como é que vai funcionar? Nessa carreira, você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base,
Porém, vai ter em alguns pontos que vocês vão precisar fazer aumentos, certo? Por exemplo, você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base, mas nesses espacinhos aqui, ó, entre um bloco e outro, que são esses espaços, vocês vão fazer 2 pontos altos em um único ponto. Então, vai ter um aumento apenas entre cada espacinho desse e o restante será de pontos altos em cada ponto de base, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, eu já vou começar aqui, ó, fazendo um ponto alto aqui nesse próximo ponto, que vai ser um ponto baixo e uma corrente. Fiz aqui meu primeiro ponto alto. Então, como é que vai ser? Fiz aqui um ponto alto. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim, fiz um ponto alto no espacinho, agora eu vou fazer um ponto alto nesse ponto de base aqui, pegando a base do ponto alto anterior, certo? E dentro do espacinho, só um ponto alto, tá bom? Então, eu faço um ponto alto dentro do espaço e um ponto alto na base. E vou seguindo assim por toda a minha volta. Um ponto alto no espacinho, um ponto alto na base. Lembrando que a gente vai fazer o aumento, tá? Em um desses pontos, pode ser qualquer um. Eu vou escolher fazer mais ou menos no meio sempre, pra ficar mais fácil, certo? Fiz aqui um ponto alto. E aí, a gente vai ter no final um total de 418 pontos altos, certo? Então, contem que é para facilitar, para poder fechar certinho o nosso bico do nosso tapete, tá bom? Então, façam aí. Eu vou fazer aqui agora o aumento que eu falei para vocês, que serão 2 pontos altos, tá vendo? E entre esse espacinho e o outro, vai ter somente um aumento. Tá bom? Então, não esqueçam de fazer o ponto no ponto alto, em cima do ponto alto, e o ponto dentro do espacinho. E lembrem também de contar esses pontos, tá bom? Para chegar no final e dar certinho. Então, vou fazer aqui toda a minha volta, do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês. E venham já pra gente finalizar e dar continuidade. Chegando aqui no final dessa carreira, ó, tô no ponto de número 417 e vou fazer o último ponto aqui onde a gente iniciou, tá vendo? Lembram que eu pulei o primeiro ponto e fiz aqui justamente pra gente fechar certinho aqui, ó, pegando esses 2 pontos, essas 2 correntinhas aqui, ó. A gente vai fazer o último ponto de número 418. Vou fazer aqui um ponto alto e vou fechar justamente aqui nessa primeira correntinha, tá vendo? Que foi onde a gente fez o ponto baixo e a corrente. E aí, eu fecho essa carreira. Finalizei a 36ª carreira. E agora, a gente vai fazer a 37ª, que será... Eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente no próximo ponto, que vai ser o nosso primeiro ponto alto aqui. E vou fazer um total de 9 pontos altos, tá? Então, eu fiz o primeiro, vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, fiz aqui os meus 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou voltar a fazer mais 9 pontos altos. Então, eu pulei aqui, 1, 2, venho aqui
no próximo, fazendo ponto alto, tá? Então, nossa carreira vai ser toda assim. Fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vou fazer novamente 2 correntes, pulo 2 pontos e no próximo repito. Não se preocupem, tá? Com questão de aumentos, a gente não vai trabalhar com aumento, também não trabalhou na carreira anterior, porque a peça ela já tem muito aumento, então não se preocupe que a peça ela não vai emborcar. E vou fazer esse mesmo procedimento por toda a volta. E quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente começar a próxima carreirinha. Chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas e vou fechar com um baixíssimo aqui, o primeiro ponto. Tá bom? Então, a gente finalizou mais essa carreira. Agora, a gente vai pra carreira de número 38, certo? Então, a gente vai pular o primeiro ponto, vai fazer, ao invés de 9, apenas 7 pontos altos. Então, a gente vai vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto baixo em uma corrente, e vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com 7 pontos. Ou seja, a gente vai deixar de fazer o primeiro e o último ponto, certo? Então, eu já tenho aqui 6, com mais um, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente não fez nem o primeiro e nem o último ponto. Sempre vai ser assim, pra ir diminuindo essa parte aqui. E agora, a gente vai fazer 2 correntes, um ponto alto nesse espacinho aqui. A gente vai entrar e fazer um ponto alto, mais 2 correntes e vai repetir o que a gente fez. A gente vai pular o primeiro ponto aqui, já vai no segundo, vai fazer 7 pontos altos, do mesmo jeito. Vai fazer 2 correntes, prender aqui com um ponto alto, mais 2 correntes, e já pega no segundo ponto aqui, dando início novamente, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a volta. 7 pontos, sem contar com o primeiro e com o último, e entre um e outro, no espacinho, faz o ponto alto e as 2 correntinhas de separação, tá? Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês novamente. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, onde a gente iniciou. E agora, vamos para a 39ª carreira. Não se preocupe se a sua peça emborcar um pouquinho, que depois vai ficar normal, certo? Ela dá uma leve emborcadinha, porque não teve aumentos na carreira, então isso é normal. Mas depois vai ficar certinho. Então, a gente vai agora para a próxima carreira, a gente vai pular o primeiro ponto novamente, o primeiro e o último, para dar continuidade a essas diminuições. Então, vamos fazer aqui um ponto alto no segundo ponto. E vamos aqui, próximo ponto, fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Ficamos aqui com 5 pontos, novamente. E agora, a gente vai fazer
2 correntes, vai entrar aqui nesse ponto do meio aqui, ó, e vai fazer um ponto alto, ó, bem aqui, na base do ponto que tá no meio aqui, tá? A gente vai fazer aqui um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Agora, a gente vai fazer mais 2 correntes e vai já vir aqui no segundo ponto da base e dar continuidade, certo? Então, assim vai ser a carreira, essa carreira. A gente vai fazer 5 pontos altos de novo. 3, 4, 5. Vai fazer 2 correntes, vai vir aqui no meio desse ponto aqui, no próximo já. Vai fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, tudo no mesmo ponto, tá vendo? E vai ficando assim, 2 correntes. E já vem aqui e repete tudo novamente. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha do primeiro ponto alto. Fiz aqui. E agora, a gente vai iniciar a carreira de número 40. Nessa carreira, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer apenas 3. A gente tá diminuindo a cada carreira 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos altos, vai pular o primeiro, fiz aqui o meu segundo e o terceiro agora. Então, eu vou ficar aqui com esses 3 pontos altos. Nesse espacinho aqui, ó, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó, nesse aqui, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, um ponto alto dentro desse espacinho, mais uma corrente e um ponto alto nesse outro ponto aqui de base. Então, a gente vai ficar assim, com esse desenho aqui. Agora, a gente vai fazer mais 2 correntes. E vai pular esse primeiro ponto, do mesmo jeito, e vai fazer aqui 3 pontos altos, nesse próximo bloquinho. Fiz aqui o meu segundo e terceiro. Então, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Vai ficar assim, ó. 3 pontos. 2 correntes de separação, faz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E aqui faz mais 2 correntinhas de separação e repete tudo novamente, tá bom? Então, vamos lá. Chega aqui, eu faço 2 correntes e vou repetir o mesmo processo. Entro, mais uma corrente e aqui no ponto de base. Então, vou fazer aqui por toda a minha volta e quando eu estiver chegando no final, volto novamente. Vou iniciar agora a última carreira, que é a do bico, tá? Então, eu vou pular esse primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo.
Vou ficar aqui com 2 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, e vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui da base, ó. Vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer um ponto picô, que é fazer 3 correntinhas e vir fechando com um ponto baixo aqui, ó, nessa base, pegando essas 2 alcinhas aqui, tá vendo? Então, fiz as 3 correntes, vou vir aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, tá vendo? Peguei as 2 alcinhas e fiz um ponto baixo. Esse é o ponto picô. Agora, eu vou fazer mais um ponto aqui no meio, nesse espacinho entre um ponto e outro, um ponto alto. Vou fazer novamente um ponto picô, 3 correntes, e venho aqui, pegando essas 2 alcinhas, ó, e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Faço mais um ponto picô. No espacinho entre um ponto e outro, novamente um ponto alto. Mais um ponto picô. Fiquei aqui com 4 pontos altos e 4 pontos picôs. Agora, eu vou finalizar com um ponto alto no último ponto aqui. E não vou fazer ponto picô, certo? Então, vou ficar assim, com 5 pontos altos e 4 pontos picôs. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E vou fechar com 2 pontos baixos no próximo bloquinho aqui. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no ponto do meio e no próximo e faço um ponto baixo. Fiquei aqui do mesmo jeito como eu iniciei, tá vendo? E a gente vai fazer isso por toda a volta. E esse é o nosso bico. Vou fazer aqui mais 3 correntes. Venho aqui e vou repetir o mesmo processo. Um ponto alto e faço ponto picô. E repito por toda a volta, certo? Vai ser esse mesmo processo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar e ver aí como eu mostrei. E quando tiver aqui finalizando, eu volto pra gente fechar a carreira certinho. No final, eu vou fazer os meus 3 pontos aqui, minhas 3 correntes. E vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, tá vendo? Logo no início do nosso trabalho. Então, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. E vou arrematar, cortar esse fio. Puxo aqui e vou arrematar aqui com vocês a peça. Tá um pouquinho pesada, mas eu vou arrematar esse ponto e o restante vocês fazem aí, tá bom? Vou passar esse fio aqui pra trás, passar aqui por esse ponto. Entro aqui, ó, puxo e vou virar aqui a peça. Ó. E aqui eu vou arrematar. Esse fio aqui é o fio da continuidade que eu fiz aqui, que eu tive que mudar o tom, né? Então, eu precisei arrematar. Então, vamos lá. Vou passando aqui, ó. Vou passando pelos pontos mesmo. Eu vou entrar aqui nesse ponto, ó. E vou puxar pra esconder esse fio. Vou entrar aqui nesse ponto aqui. Essa agulha, ela é bem maior, porque
Eu gosto de utilizar essa agulha porque o fio ele é mais grosso, né? Então, ajuda. Ela é uma agulha mais pesada. Então, vai passando assim pelos pontos. Vou entrando aqui, ó, pegando essa parte. Fica a critério de vocês mesmo, essa parte. Vou entrar aqui mais nesse ponto aqui. Vou abrir aqui o meu fio para dar 3 nozinhos. Eu sempre gosto de fazer assim. E com o tapete, mais ainda. Então, vou pegar aqui a minha agulha e vou passar só a metade aqui dos fios. E vou dar 3 nozinhos aqui. Eu não gosto de apertar muito nos primeiros, para não deformar a peça. Mas é isso. Daí, eu vou passar aqui só por mais alguns pontos, só para deixar essa peça ela mais firme, tá? Como é um tapete, é bom a gente deixar bem firme. E eu vou prender aqui. Fiz aqui, vou fazer a mesma coisa, passo, ó, só metade aqui do fio. E vou dar mais 3 nozinhos aqui. Tá um pouquinho escuro o vídeo agora no final, porque já tá chegando o fim de tarde. Mas como eu já tava finalizando e era só essa parte, eu resolvi gravar hoje, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui você já pode cortar o fio. Eu vou cortar e vou fazer os arremates, os outros arremates da mesma forma, tá bom? Então, façam aí o de vocês. E eu vou vir com a peça pronta agora, só pra vocês verem.